Hoje estamos aqui com a cor amarela, que simboliza o Espírito Santo. O vermelho é a salvação, a pomba, né, é nosso símbolo, e o amarelo é a nossa cor de poder, cor de ouro. Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, levado ao céu, ele disse: eu vos enviarei outro Consolador, o poder de Deus sobre nós, a presença do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso. Pastor, eu já conheço a igreja, eu já sei como é que é a igreja, né? Eu já conheço a doutrina, não tem problema. Você vai aprender de novo e Deus vai renovar sobre você. Nós temos, irmãos, a nossa marca, a nossa característica. Quando você vê este símbolo que está aqui projetado, você sabe que é quadrangular. Nós temos o adesivo de carro com este símbolo. Se você precisar na saída, né, pastor Valdir, os diáconos estarão lá entregando para você. Coloque, se o carro é preto, tem símbolo branco, se for branco o carro, tem símbolo preto. Para que alguém saiba, que se identifique que você é um quadrangular, que o seu carro também é abençoado. Esta é a nossa marca. E é muito importante você ter uma marca, uma identidade. É importante você saber quem você é, a igreja onde você está. Nós que abastecemos os carros, quando você vê um posto, né, com esta marca, você já sabe que é o posto Ipiranga, né? Está lá, o I, não precisa nem escrever Ipiranga, você vê pelas cores, pelo logotipo. Tem outro posto aí também que a gente abastece, gasolina que está uma fortuna, né? Mas você bateu os olhos, eu estava lá na Rússia, vi um emblema desse, falei, é o posto Shell, está no mundo inteiro, e é isso aí. Esta concha aí é o Shell, é o logotipo, é a marca. É importante você ter uma identidade, você saber a nossa identidade. Aí está a bandeira do Evangelho Quadrangular, o 4, a Bíblia e as cores. Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, o amarelo, o azul, cura divina, e o roxo, que é a volta de Cristo. Nós temos a nossa fundadora, foi fundada por uma mulher nos Estados Unidos em 1923, vai completar 100 anos no mundo, e 70 anos, em 1951, chegou ao Brasil. A estratégia que a igreja usou quando chegou aqui, não foi alugar templos, era uma igreja, irmãos, que veio com tendas, como circos. Nós montamos circos, o circo de Jesus chegava, vinha a tenda, alguém ia lá para ver os palhaços, mas quando chegava lá, o poder de Deus estava manifesto nas tendas. Aqui em Sorocaba chegou numa tenda, lá na Árvore Grande, foi montada uma tenda. Não era uma igreja tradicional. Na década de 50 tínhamos algumas igrejas muito tradicionais. Aquelas igrejas, não pode cortar o cabelo, não pode bater palma, não pode ter guitarra, né? Não pode usar calça comprida, mulher. Igrejas assim que mais afastavam os necessitados do que acolhiam. Nós chegamos com uma estratégia de evangelismo. E olha, irmãos, cada igreja, cada cidade, Deus tem uma estratégia, né? Eu tenho um amigo que foi abrir uma igreja lá em Tambaú, né? Tambaú é uma cidade que é muito conhecida por um padre que passou por lá há muitos anos, né? Padre Donizete de Tambaú. Lá tem catedrais, né? Tem todo fim de semana, né? Padre Donizete é uma figura muito presente lá, que já morreu faz muitos anos. E ele foi lá abrir igreja, né? O pastor Carlos Alberto. E ele chegou lá e começou um trabalho, não ia ninguém na igreja. Aí ele me pediu ajuda, falou, viu, vai comigo em São Paulo, eu vou comprar lona. E eu fui com ele em São Paulo, compramos lona, né? Carregamos lona até a rodoviária da Barra Funda, eu com lona na cabeça e ele também. Falei, mas o que você vai fazer com essa lona? Eu falei, não, Deus está me dando uma estratégia, porque não vai ninguém na minha igreja, lá em Tambaú. Quem conhece Tambaú aqui? Já ouviu falar de Tambaú ou conhece Tambaú? É lá perto de Ribeirão Preto. E ele então foi no mato, cortou uns pedaços de bambu, montou uma lona, montou os bambus, montou a lona, né? Colocou uma bata assim, branca, e colocou uma faixa na frente. Venham receber a bênção do Filho de Maria, Jesus. E foi lá em frente da igreja católica. Falou, irmão, vai ter uma procissão hoje, até a tenda. E um carro de som na frente, e ele andando. E os irmãos começaram a andar atrás. Começou a chegar. Quando ele chegou em frente daquela
a tenda de madeira, de bambu, tinha lá umas 100, 150 pessoas atrás dele. Ele falou: agora, se vocês quiserem receber uma oração do filho de Maria, venham para dentro, que eu vou orar por vocês. E aquele povo entrou, e ali Deus começou a manifestar cura, libertação, salvação. Ali nasceu a nossa igreja. Eu fui pregar nessa tenda, há 30 anos atrás eu fui lá pregar nessa tenda. Eu fui fazer uma campanha de Jeová Jiré, prosperidade embaixo da tenda, irmãos. E olha, encostava carroça, encostava bicicleta, encostava gente a pé, aquilo foi lotando aquela tenda. Falei: meu Deus, como é que eu vou pregar prosperidade? Um povo que vem de carroça, vem de cavalo, vem de bicicleta na igreja. Mas Deus nos usou tanto lá na cidade de Tambaú, que foi uma das maiores campanhas evangelísticas que eu já fiz na minha vida. Pessoas aceitando a Jesus, sendo salvos, sendo libertos, dando nome para ser batizados. Para cada lugar Deus tem uma estratégia. Aqui começamos nas casas, outros começam no salão. A Quadrangular começou em tendas. As tendas às vezes eram queimadas. Lá em Ourinhos, onde eu nasci, me converti, minha família, meu pai, a tenda foi queimada. Tentaram queimar com gente dentro, mas não deu. Quando foram embora, queimaram de maldade, achando que quando queimasse a tenda, o evangelho Quadrangular estava morto. Mas para cada tenda queimada nascia uma nova igreja. E quando a tenda ia embora, ela deixava um povo, alugava então um salão, e ali continuava a igreja do evangelho Quadrangular. Esta igreja nasceu em tendas e chegou até nós com a nossa pregação, a pregação de Jesus Cristo que salva, o Filho do homem. Jesus veio para salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo que Deus amou não é a casa, não é o templo, não é o material, não é a rua, nem a natureza. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. A finalidade da igreja são as pessoas. A igreja tem louvor bonito, a igreja tem atividades missionárias, a igreja tem adoração, tem dança, a igreja tem tecnologia, mas a finalidade da igreja são as almas. Isso é igual, irmãos, e a alegria da igreja é o batismo, é a salvação. Quando uma alma, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por isso, primeiro, doutrina quadrangular: Jesus Cristo salva. Diga: Jesus me salvou. Ele morreu por mim na cruz. O símbolo é a cruz vazia, a cor é o vermelho do sangue. O evangelho que retrata Jesus como Salvador é o evangelho de Lucas. A segunda doutrina que estamos pregando hoje é do Espírito Santo. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. João disse, quando Jesus passou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vos batizará, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Jesus é o batizador. O pastor Jefferson batiza você com água, mas Jesus te batiza com o Espírito Santo. Nós temos a nossa limitação, mas Deus é ilimitado. Pastor, o senhor pode me batizar com o Espírito Santo? Não. Quem batiza você é Jesus. Eu batizo com água. Essa doutrina maravilhosa, que faz com que a gente, irmão, seja cheio do Espírito. Começou num dia de Pentecostes, é uma festa do judeu que celebra a colheita. E naquele dia, 40, 50 dias depois que Jesus havia subido ao céu, os discípulos estavam reunidos orando, mais ou menos 120 num cenáculo, numa sala de jantar, num quarto superior. E eles começaram então a ouvir um som, um barulho. Lá no livro de Atos capítulo 2, veio sobre eles um vento. A casa estava fechada, mas um vento sopra naquele lugar. Era 9 horas da manhã, e eles tinham passado a noite em oração, e o vento sopra naquele lugar. E de repente, irmãos, eles são tomados pela presença do Espírito Santo de Deus. E começam a ver línguas de fogo sobre as cabeças. E eles estão ali cheios do Espírito, eles começam a falar em outras línguas.
a cidade estava cheia, era uma festa que vinha judeu de todos os países, e de repente eles que estavam ali com medo, amedrontados, fechados num quarto, eles saem para a rua 9 da manhã, como que embriagados, falando em línguas estranhas, e cada um dos que ali estavam ouviam falar na sua própria língua, e eles disseram: mas esses homens estão bêbados, 9 horas da manhã, e o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, tomando a palavra, disse: nós não estamos bêbados, o que está acontecendo sobre nós é o que disse o profeta Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os jovens e velhos profetizarão, e os velhos terão visões. O que está acontecendo, disse Pedro, é a descida do Espírito Santo de Deus, aleluia, desse mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes. Por isso somos chamados pentecostais. Diga: eu sou pentecostal. O que é um pentecostal? É aquele que crê que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, mas crê que o Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje. Há pessoas que acreditam no Pentecostes, mas acham que o Espírito Santo foi só para aqueles dias. Então não buscam mais o Espírito Santo, não falam em outras línguas, não se renovam, não oram. São apenas... Não, eu acho que ele veio no dia de Pentecostes, mas ele não atua hoje, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo só sairá daqui quando a igreja do Senhor Jesus sair daqui. E nós somos a igreja e ainda estamos aqui. Por isso o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. E Ele é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Por isso a igreja que não acredita no Espírito Santo acaba retrocedendo, acaba minguando, acaba ficando fria, acaba ficando pequeno, porque não acredita na ação do Espírito Santo. Mas nós acreditamos, nós cremos e nós vivemos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ai, pastor, que culto lindo, fiquei emocionado, chorei, gostei do louvor, gostei da palavra. Não é que o culto foi lindo, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida. É que o Espírito Santo, ouvimos aqui o testemunho da pastora Ligiane, domingo do aniversário da igreja, dia 31. Ela disse que há muitos anos atrás ela saiu de casa pensando em tirar a própria vida. Problemas na família, problemas pessoais. Ela disse: eu vou achar um caminhão, vou me atirar embaixo. Mas ela disse que quando passou em frente do salãozinho que a gente estava pregando, ela começou do lado de fora a ouvir a mensagem. Ela disse: eu vou entrar na igreja para saber quem é o fofoqueiro que falou da minha vida para o pastor, porque o que ele está falando lá dentro é a minha vida. E ela entrou procurando alguém: quem será o fofoqueiro aqui que me conhece, que falou da minha vida. Ela disse: nesse culto não tinha ninguém. Ela falou: mas eu vou voltar no outro culto porque o fofoqueiro vai estar aqui. Deus já te conhecia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Quem está na terra hoje é o Espírito Santo. Jesus está à direita do Pai, intercede por nós. O Espírito Santo está aqui preparando a noiva. Haverá um encontro um dia da noiva de Cristo. Nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com o noivo, que é Jesus. Aleluia. Ai, pastor, mas eu vou deixar todas as minhas coisas aqui. Vai deixar. Naquela casa que eu estou fazendo, vai ficar. Mas essa igreja que nós estamos fazendo, vai ficar. Mas eu vou falar do arrebatamento no último domingo, que é o domingo da doutrina do arrebatamento, da volta de Cristo. Hoje eu estou falando daquele que está preparando a igreja para o casamento. Vocês já viram uma noiva quando vai para casar? Agora tem, né, mais moderno, é o dia da noiva. Vai num salão, prepara a unha, prepara o cabelo, faz massagem, né? Ela ficou sem comer 45 dias para entrar no vestido, né? Está lá, ainda está apertado, né? Aí vai a noiva, aquela tensão, todos os olhares para a noiva, né? Prepara o pé, a sandália. O Espírito Santo é o que está preparando a noiva. A noiva é a igreja. O Espírito Santo é quem está preparando a sua vida, é quem está cuidando da sua aparência espiritual e física. O Espírito Santo está melhorando você. O Espírito Santo está cuidando da tua família. O Espírito Santo está aqui agindo na tua vida, irmão, tirando os vícios que destroem você, tirando aquilo que pode te matar espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o noivo chegar,
você vai subir ao encontro dele, e você estará preparado, preparada. Cada mensagem, cada palavra, cada oração, é o Espírito Santo que está trabalhando na nossa vida, para nos encontrarmos com o noivo, aleluia. Não entristeça o Espírito Santo. Quando eu peco, quando eu me afasto de Deus, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu faço algo que não agrada a Deus, irmãos, não precisa o pastor botar o dedo na minha cara, não precisa o irmão saber, às vezes ninguém sabe, mas você entristece o Espírito Santo. E quando você entristece o Espírito Santo, você fica triste. Por isso tantas pessoas que às vezes até estão na igreja, mas não entendem que o Espírito Santo é uma pessoa. Há um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, se você puder, baixe ele ou compre, e fala sobre isso. O bom dia, você pode conversar com ele, é uma pessoa. Ele é um cavalheiro, ele entra em nós quando nós o recebemos. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro. O Espírito Santo ele não arromba a porta, ele não invade a casa de ninguém. Isso aí quem invade é sem terra. O Espírito Santo é um cavalheiro que toca suavemente, como está tocando nesta manhã na sua vida, no seu coração, na sua alma. É a nossa doutrina do Espírito Santo. Esta igreja há 70 anos no Brasil prega que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, aleluia. E Ele nos abençoa, tem cura, tem libertação. Você está sendo preparado para o encontro com Jesus, aleluia. Nós temos ainda a doutrina da cura divina, que é o boi, é o servo, é aquele que leva as nossas cargas. A cura divina é azul porque vem do céu. E nós temos a última doutrina, que é a volta de Jesus. O símbolo é a águia e a cor é a púrpura, que é a cor que os reis usavam. Jesus veio como um cordeiro, morreu como um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, disse João, Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Mas ele voltará como um leão. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão, e voltará um dia para levar a sua igreja como uma águia. Esta é a nossa igreja, e crescemos, chegamos aqui porque mantemos a nossa essência, através de batismos, como vamos fazer domingo. Se você ainda não é batizado, nos procure depois do culto, dê o seu nome, vamos preparar essa semana. Domingo que vem, 10 da manhã, vamos ter um batismo aqui, como culto nos lares, como começamos essa igreja aqui no Parque São Bento, culto nos lares. E temos a nossa direção maior, nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, com a sua esposa, a pastora Bianca, que nos dirige no Brasil. Esta é a igreja onde você está. Esta é a igreja que Deus escolheu para te abençoar. Sirva a Deus nela. Só saia daqui para ir para o céu, porque nós vamos juntos, irmãos. Nós vamos juntos. Se você permanecer firme, seja firme até a morte, o Senhor te dará a coroa da vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Os nossos adoradores podem subir no altar. Que esta palavra permaneça na tua vida. O Espírito Santo, Ele coloca em nós os seus dons e os seus frutos. Os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Diga assim comigo: Senhor, que eu possa ter os dons e os frutos do teu Espírito Santo. Diga que a minha vida seja cheia desses dons, mas principalmente do seu fruto. Seu fruto, Pai, que me transforma, que me abençoa, que me regenera, que me faz mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou encerrar falando que o Espírito Santo nos dá dons. Tem 9 dons espirituais. A Bíblia diz: buscai os dons, porque eles são abençoadores. Dons são presentes que Deus dá para cada pessoa que busca para aprimoramento da igreja. Os dons, eles aparecem, né? Tem vários tipos de dons, estão lá no livro de Coríntios, capítulo 12, do verso 4 a 11. Há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Isso é um dom.
Pessoa que fala e tem uma palavra de sabedoria. E a outro pelo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, dom de fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Nós temos visto a live do nosso presidente, pessoas sendo curadas até agora. A outra operação de maravilhas. E a outra a profecia. E a outros o dom de discernir os espíritos. Isso é um dom, irmãos, discernir o espírito. Quem é que está falando com você? Pode ser o Espírito Santo, pode ser um espírito maligno e pode ser um espírito humano. Por que tanta gente é enganada? Porque não sabe discernir que espírito está falando. Às vezes tem gente, irmãos, que está do seu lado, te elogiando e fazendo, mas é um espírito mau. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele entrava numa cidade e vinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E ela era explorada, porque os seus senhores exploravam ela. Vem aqui que ela vai adivinhar a sua vida. Ela vai ler sua mão. E contava a vida da pessoa. Um espírito de adivinhação. Deus não tem dom de adivinhação. E quando Paulo chegou naquela cidade, aquela moça vinha atrás dele. Ei, gente, esse aqui é o apóstolo Paulo, servo do Deus vivo, grande homem de Deus. E vinha atrás dele. Um dia, 2, 3. Paulo tinha discernimento de espírito. E ele vira para aquela moça, ela não estava mentindo. Aqui está Paulo, servo de Deus. Paulo vira para aquela moça e diz: demônio que está na vida dela, saia. E ela manifestou um demônio e saiu. Paulo teve que ir embora, porque os senhores que exploravam a vida daquela moça queriam matar Paulo. Discernimento de espírito. Por que tem gente que cai em golpe? Porque não discerne o espírito. Quando a pessoa está sendo vítima de alguém que vai dar um golpe, ela vai ludibriando, elogiando. Se a pessoa às vezes está carente sentimentalmente, vai elogiando, vai se envolvendo, né? Daqui a pouco dá o golpe, pega dinheiro. Tantas pessoas têm perdido dinheiro, tantas pessoas, irmãos, têm perdido até a vida, porque não consegue discernir o espírito que está falando. O espírito pode ser um espírito santo, pode ser um espírito maligno, pode ser um espírito humano. Até para você ouvir uma palavra, você tem que ter discernimento. Se eu um dia chegar aqui e falar algo que está contra a palavra, você pode chegar e me repreender. Meu pastor, que espírito é esse? Às vezes chega gente perto da gente que vem falar tanta coisa. Eu falo: peraí, que espírito é esse? Se o pastor não tiver discernimento, acaba com a igreja. Às vezes levanta líderes na igreja que se colocam numa posição. Eu fui pregar numa igreja um dia, levantou uma profeta, ficou 40 minutos no culto profetizando, e eu ali esperando para pregar. Eu não era o pastor da igreja, estava convidado, e a irmã falando nada com nada. E eu ali esperando, falei: o pastor vai repreender, porque isso aí não é Espírito Santo. Não estou dizendo que a irmã estava endemoniada, não, mas era um espírito humano. E tem gente que gosta, né, não, aquela irmã é profeta, aquela é a Maria profeta, aquele é o João profeta. E ela na igreja repreende até o pastor. Que espírito é? Isso é um dom, discernimento de espírito. Eu quero que Deus te dê esse dom de discernir espírito, para que você não caia em golpe, para que você mantenha a tua fé. Quanta gente que sai na igreja porque o fulano lá, pastor, me mandou porque eu vou para aquele lugar. É uma igreja grande no Brasil que o líder deles era de Belo Horizonte. E algumas décadas atrás ele teve uma revelação que Deus ia voltar e destruir Belo Horizonte. Eles tinham tudo que ir para Brasília. Mais de 10 mil pessoas foram embora para Brasília. Compraram, venderam tudo, venderam casa a preço de banana para comprar lá na periferia de Brasília para ir embora. E nada. Belo Horizonte está de pé até hoje. Até ontem estava de pé. Isso já faz 30 anos. Já morreu esse líder. Discernimento de espírito, irmão, é importante você ter. Para você não ser enganado espiritualmente. Você está numa igreja séria. Você está numa igreja que prega a palavra. Não só o pastor Jefferson, qualquer um que venha pregar aqui. Pensa nisso. Acompanhe. Leia a palavra, leia a Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos mostra a verdade.
e vai te mostrar. E os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, temperança, fé, mansidão. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Vou encerrar com esta leitura de Gálatas 5, 22. Esses que eu falei são os dons do Espírito. Agora vem o fruto. O dom você mostra, mas o fruto você tem. Você pode ir para o céu sem o dom, mas você não vai para o céu sem o fruto do Espírito. Por isso, Gálatas 5, 22 diz assim: mas, leia comigo aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, o gozo, paz, longanimidade, pessoa que tem um ânimo longo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Você pode ir para o céu sem os dons, mas você não vai para o céu sem o fruto. Por isso, irmão, tenha os frutos do Espírito. Pessoa temperada, pessoa em paz, bem-aventurada, fidelidade. Você vai para o céu. O Espírito Santo nos diz e está conosco. Feche os teus olhos. Antes de participarmos da ceia, os diáconos vão entrar. Mas antes disso eu quero orar sobre a tua vida, sobre essa palavra. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração se você desejar. Nós vamos falar com Deus. Senhor, Tu és santo, Pai, e nós cremos na palavra e no poder. Os que estão em casa, os que estão aqui presencialmente, que a Tua bênção, Senhor, alcance. E há muitas pessoas também que hoje viajaram, nos pediram a bênção, estão aproveitando o feriado com a família em alguns lugares e talvez estejam nos acompanhando. Que a Tua bênção, Senhor, também os alcance e nos guarde. Nós estamos, ó Deus, pregando sobre o Teu Espírito Santo, que é aquele que fala conosco, que é aquele, ó Deus, que nos traz paz, é aquele que nos dá discernimento, é aquele que nos dá, Senhor, os dons e o fruto do Espírito. Pai, que a Tua presença esteja em nós, que o Teu Espírito Santo permaneça na vida de cada um, Pai, e nós possamos Te buscar, Te glorificar, Te louvar, nós possamos entender o Teu plano divino na nossa vida. Se há pessoas aqui, ó Deus, que precisam ainda do santo batismo, Te receberam, mas ainda não são batizados, ó Deus, que arda neste coração, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre eles, que a Tua glória esteja sobre cada vida, e esta igreja continue pregando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós possamos continuar Te louvando, adorando e glorificando o Teu santo nome. Bendize, Senhor, a nossa alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em nós, bendiga o Teu santo nome. Trabalhe em cada coração, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos dando paz. A igreja precisa dos dons, a igreja precisa, Senhor, do fruto, e nós cremos que o Senhor tem nos dado, por isso Te glorificamos. Abençoa os nossos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez, que eles possam também, ó Deus, receber este Espírito Santo maravilhoso na sua vida, no seu coração, na sua alma, na sua família, e em nome de Jesus possamos Te glorificar. Quem recebe e crê, diga amém. Dá um glória a Deus bem gostoso, aplauda Jesus bem forte aí, aleluia, glória a Deus.